Bom dia a todos. Então, retomando a nossa aula de processo penal, já que terminamos o assunto de ação penal, pública e privada, agora nós vamos iniciar um estudo sobre denúncia e queixa. Então, são as peças que inauguram, após o seu recebimento, o início de um processo lá no Poder Judiciário, seja de natureza pública ou privada. Ou nós podemos falar ação penal de iniciativa pública e de iniciativa privada. A iniciativa pública, o processo vai ser iniciado mediante a denúncia do Ministério Público, já de iniciativa privada será iniciado mediante a queixa, crime do ofendido ou seu representante legal. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar dos requisitos da denúncia. E serve também para os requisitos da denúncia e da queixa. A gente tiver a oportunidade de acompanhar com o código aí para fazer a leitura. Dentre outros requisitos que nós vamos mencionar, a lei estabelece lá no artigo 41 do Código de Processo Penal quais são os requisitos da denúncia e da queixa. E no artigo 395 do Código de Processo Penal, os casos de rejeição da denúncia e da queixa, quando o juiz não irá receber a denúncia ou a queixa, ele irá rejeitar. São 3 condições que nós vamos estudar daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Então, além dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, tanto a denúncia quanto a queixa devem observar os requisitos da petição inicial. Ou seja, salvo engano, hoje constantes no artigo 319 do Código de Processo Civil, antigo 282 do Código de Processo Civil, que tratava dos requisitos da petição inicial. Então ela tem que ter o endereçamento, qualificação das partes, o pedido, a causa de pedir, a fundamentação, e a assinatura da parte autora daquela petição, certo? Então vamos, quem puder fazer a leitura, por gentileza, do artigo 41 do Código de Processo Penal, por gentileza, que eu faço, por favor. Quem localizou o artigo 41 já pode ler, por gentileza. E são, repito, esses requisitos que eu vou explicar, tanto lhes servem para a denúncia quanto servem também para a queixa-crime. E são os mesmos requisitos. Só que a queixa-crime para dar início num processo de ação penal privada. E a ação penal pública através da denúncia. Tá? Mas ambos são peças, são petições iniciais que dão inícios a processos perante o Poder Judiciário. Só que uns de natureza privada e outros de natureza pública, a depender da modalidade de ação penal. Certo? Quem localizou o artigo 41? Olha, então o artigo 41 é bem claro, né? A denúncia, ela deve ser precisa, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, ela deve narrar precisamente os fatos, deve ser lógica,
sob pena de levar a declaração da inépcia da peça acusatória. Não é verdade? Então, o promotor deve narrar o fato com todas as circunstâncias. Então, se é um homicídio, bom, mas como que se deu o homicídio? Quais foram as circunstâncias que ele ocorreu? Né? Foi os motivos, as qualificadoras, tudo isso deve ser narrado na denúncia. Né? As causas atenuantes e agravantes não tem necessidade, esse o juiz obrigatoriamente deve aplicá-las na segunda fase da dosimetria da pena. Mas as qualificadoras, o Ministério Público será obrigado a descrever as qualificadoras no homicídio quando na elaboração de uma denúncia. Se existem causas de aumento ou diminuição de pena, seja na parte geral, seja na parte especial, né? Então, narrar o fato com todas as suas circunstâncias, todas as circunstâncias que poderão influenciar na aplicação da pena, né? Então, ou na caracterização do tipo penal com suas causas de aumento de pena. Isso é narrar o fato com todas as suas circunstâncias, né? Por exemplo, na coautoria, vamos imaginar um caso de continência, o artigo 77, inciso 1 do Código de Processo Penal. Vamos imaginar que cinco réus tenham cometido um homicídio. Então, pela regra de continência, artigo 77, inciso 1, terá somente um único processo. Por quê? Os fundamentos tanto da continência e da conexão é que, primeiro, a economia processual, segundo, evitar decisões contraditórias e facilidade na obtenção da prova. É lógico que vários casos que podem levar à separação obrigatória ou facultativa desses processos, mas a regra é que, se 5 pessoas cometeram um homicídio, haverá somente um único processo para julgar, né, essas 5 pessoas. Então, o promotor, será que ele pode dizer, olha, no dia tal, hora tal, 5 elementos que estavam em um veículo na rua tal, desceram do veículo e mataram o fulano de tal, na rua tal, número tal. Essa denúncia ela não é precisa. Por que ela não é precisa? O Ministério Público, sempre que isso está claro no inquérito, na medida do possível, ele deve descrever a participação de cada um. Bom, o elemento A, o que ele fez? Bom, ele estava na condução do veículo. Então, ele estava transportando, dando fuga. Então, isso é forma de participar do homicídio na regra do artigo 29, concurso de pessoas, né? O outro ficou na esquina dando segurança. O outro elemento arrombou o portão da casa, né? E os 2 elementos adentraram. Um ficou dando cobertura para o outro que estava armado e que efetuou o disparo. Então, nesse caso, o Ministério Público narrou, né, corretamente a questão da coautoria, imputando a participação de cada um no evento danoso. Certo? Isso é importante, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Bom, ele tem também que fazer a individualização. O que é essa individualização? Ele tem que... Isso, o inquérito, né? Porque em determinados casos o inquérito é dispensável. Quando o inquérito é indispensável, provavelmente já se tem essa qualificação. Mas pode ser que essa qualificação ainda não está determinada, mas sabe que o sujeito chama-se, o apelido, vulgo, cigano, que mora na favela tal, ou na rua tal, que é uma pessoa conhecida e já identificada.
mas não com os dados de qualificação. Mas ela é identificada, sabe-se que quem praticou aquele homicídio é o sujeito apelidado de cigano. Então o promotor pode oferecer denúncia nesses termos? Pode, mas essa qualificação pode ser conseguida posteriormente. Posteriormente é possível que se faça a devida qualificação do sujeito, né? Mesmo que o delegado pode ter colhido dados para buscar esta qualificação no setor de identificação, né? O nome da mãe ou só o nome do pai, e tentar buscar essa qualificação. Se não, durante o processo é feita essa qualificação. Mas na medida do possível, né, se o Ministério Público detém todos os elementos necessários para qualificar, ele deverá fazê-lo na denúncia, tá? Então, ele deverá descrever o RG, né? Hoje, antigamente na Justiça Estadual não se utilizava nem CPF, mas hoje, sempre que possível, utilizar o CPF. Na Justiça Federal, sim, sempre foi, na medida do possível, lógico também, que se colocasse o CPF, que a identificação era feita através do CPF, né? E na estadual, sempre através do RG. Então, se tiver o nome do pai, o nome da mãe, coloque também na denúncia. Então, ele estaria individualizando o autor dos fatos narrados, né? E como eu disse, esse fato deve ser narrado de forma satisfatória, porque o promotor que não narra os fatos satisfatoriamente, não diz aonde foi praticado, não diz o horário, não diz o local, isso não é narrar fatos satisfatoriamente. Isso vai levar o juiz a rejeitar a denúncia por considerá-la inepta, tá certo? É um dos casos de rejeição, tá? Mas se ele narrou satisfatoriamente os fatos, imputando-lhe a qualificação do autor dos fatos, está ok, tá aí, tá? Bom, o que mais que ele tem que fazer nos termos do artigo 41? Ele tem que classificar o crime. Então, isso é importante. Nós já falamos que o Ministério Público, ele detém a opinio de litis, ou domínio litis. Ele é o formador de opinião, né? Não é aquilo que o delegado tipificou no inquérito policial, classificando o crime, que vincularia a esta opinião que detém o Ministério Público. Isso não vincula, tá? Então, se o delegado diz que, olha, o sujeito, eu vou indiciar ele aqui por furto, no artigo 155, terminou o inquérito, mandou para o juiz abriu vista para o MP, o MP vai analisar se oferece denúncia, requer o arquivamento, requer por enquanto, porque depois que entrar em vigência o artigo 28A, quem vai determinar ou não o arquivamento é o Ministério Público, e não o juiz mais, tá? Mas aqui não está em vigência ainda o caput do artigo 28. Ou ele pode requerer novas diligências ou oferecer a denúncia diante dos requisitos. Mas quando ele for oferecer a denúncia, ele pode analisar tudo aquilo que o delegado fez e entender, falar, não, mas isso aqui não é furto, isso que o delegado fez aqui, isso aqui é roubo. Eu vou oferecer denúncia por roubo. Ele pode oferecer denúncia por roubo? Pode, tranquilamente. Por quê? Ele tem a opinio de litis. Ele é o formador de opinião. Ele vai ter a conveniência e oportunidade de analisar aqueles fatos narrados e investigados no inquérito policial e dizer em qual artigo de lei que subsume aquele comportamento narrado, praticado pelo autor dos fatos.
né? Se está no Código Penal, se está na lei especial. Tá certo? Tudo bem? Mas ele deve classificar, na visão dele, qual o crime que, em tese, o autor dos fatos, né, narrados na denúncia, teria cometido. Tá certo? Mas aí vocês podem me dizer, vamos só antecipar, já deixar isso claro, mas e o juiz? Ele tem que seguir aquilo que o Ministério Público disse na denúncia, pelo princípio da correlação? O juiz fica vinculado àquilo que foi descrito na denúncia? Ele não pode entender de forma diferenciada do Ministério Público? Detalhe, preste atenção. No recebimento da denúncia, o juiz está vinculado aos fatos narrados pelo Ministério Público e classificados pelo Ministério Público. Ele não pode, ou ele rejeita, ou ele recebe da forma que está. O que ele não pode é alterar. O Ministério Público fala, não, é homicídio simples, o juiz fala, não, eu vou receber a denúncia aqui como homicídio qualificado, ou o promotor fala que é homicídio qualificado, o juiz diz que vai receber a denúncia como homicídio simples. Isso não pode. O juiz não poderá fazê-lo, tá? Nesse momento do recebimento da denúncia. Ou ele recebe como está, ou ele rejeita. Há uma corrente minoritária, isolada nesse sentido. Eu falo isso para vocês, se um dia ouvirem alguém falar, saberem que isso existe. Que ele poderia, por exemplo, o crime de homicídio qualificado, um crime hediondo, já, né? O crime de homicídio simples não sendo tão de hediondo, ou privilegiado não sendo hediondo, as consequências para, por exemplo, o sujeito que está em prisão preventiva, ou é muito diferente, porque os crimes hediondos, né, tem várias restrições que a Lei 8.072/90 impõe. Então o juiz poderia. Isso não prevalece nem na doutrina e nem na jurisprudência, tá? Mas só para vocês saberem que existe isso. Agora vocês vão perguntar, então se o promotor falou que é furto, o juiz tem que, ou ele condena em furto, ou ele absolve. É isso? Não é isso que eu quis dizer. Eu disse no recebimento da denúncia. Na sentença é outra coisa. Se o juiz, na sentença, antes da sentença, lógico, entender que aquela classificação do Ministério Público ele está em desacordo e os fatos não mudaram, o juiz pode dar nova interpretação dos fatos e dar uma nova tipificação? Pode. Nos termos do artigo 383, que é a emendatio libelli, emenda na acusação. Artigo 383. O juiz pode dar outra classificação no crime, né, daquela dada pelo Ministério Público na denúncia, ainda que para isso tenha que impor a pena mais grave. Isso chama emendatio libelli. Não vamos estudar isso agora, essa matéria lá na frente, processo penal 2, tá? E agora, se os fatos, depois da denúncia, os fatos mudaram e o juiz der nova interpretação dos fatos, aí aplica-se a mutatio libelli, mudança na acusação. Aí o juiz necessariamente deve baixar o processo para o promotor aditar, requerer a produção de provas, e a defesa também oferecer a produção de provas e arrolar testemunhas de interrogatório, né? Então refaz toda essa última parte. Quando ocorrer a mutatio libelli, que é o artigo 384 do Código de Processo Penal. Certo? Tudo bem? Mas o que interessa para a gente é no recebimento da denúncia. O juiz pode dar outra classificação naquilo que o promotor falou na denúncia? Nesse momento, não. Lá na frente, antes da sentença,
o juiz pode concluir, aplicando o 383 ou o 384 do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Então falamos aí da classificação do crime na denúncia. Ele deve também narrar, apresentar o rol de testemunhas, né? Se aquilo que ele prova é somente através de testemunhas, são policiais ou outras pessoas que ali ele vai rolar as testemunhas. Esse é o momento que ele tem para rolar as testemunhas, é o momento da denúncia. É o momento que ele tem. Ele não pode arrolar depois. Isso não impede que ele indique alguma testemunha para ser ouvida como testemunha do juízo. Só que o juízo tem que ser imparcial. O juiz não vai começar a ouvir testemunha de acusação, agindo como parte. O Ministério Público não arrolou, eu vou começar a ouvir para me formar minha convicção. Não, peraí. Aí ele está sendo parcial. Aí ele está agindo como acusador. Tá certo? Isso não pode. Então o Ministério Público tem que arrolar na denúncia. E aí é depender do procedimento. Se é um procedimento ordinário, ou seja, se o crime é penado com reclusão, ele segue o procedimento ordinário. O Ministério Público, nessa primeira fase do oferecimento da denúncia, ele pode arrolar até 8 testemunhas. E no processo sumário, arrolar até 5 testemunhas. Né? Esse é o limite do rol de testemunhas que poderão ser apresentados pelo Ministério Público Estadual Federal, se assim o entender necessário para formar a sua convicção. E o juiz não poderá indeferir o oitivo. Mas eu não vou ouvir essa testemunha não, porque eu já estou satisfeito, eu já formei minha convicção. De forma alguma. Se ela foi arrolada tempestivamente, o juiz está obrigado a ouvi-la, sob pena de cometer um erro improcedendo, o que caracteriza um tumulto processual, podendo a parte prejudicada opor aí a correição parcial, quando o juiz comete um erro improcedendo. Se a testemunha foi arrolada tempestivamente, somente a parte poderá desistir da sua oitiva. O juiz estará obrigado a ouvir essas testemunhas. Certo? E em juízo perante o tribunal do júri, na segunda fase, que é a fase de julgamento, poderá ser arrolada até 5 testemunhas, para serem ouvidas em plenário. Só que testemunhas não contam como testemunhas, informantes, pai, mãe, filho, irmão, são pessoas que não são obrigadas a depor, que não contam nesse rol de testemunhas de 5. Peritos não constam. Então eu tive um problema nesse processo que eu atuo aí de repercussão do menino Joaquim. O juízo, infelizmente, reduziu o número e falou: 5 testemunhas só para cada um, ponto final. Não, 5 testemunhas. Eu falei: não, mas espera aí, eu arrolei mãe, pai, irmão, não entra no rol. Doutor, 5 testemunhas. Bom, então eu tive que ir no Tribunal de Justiça com o habeas corpus para que o tribunal assim determinasse, de acordo com a lei, aquilo que conta como testemunha e aquilo que não conta como testemunha. Então temos um total aí de 31 testemunhas que serão ouvidas nesse caso. A maioria das testemunhas entre aspas, fui eu que arrolei. O Ministério Público também beneficiou-se dessa decisão, porque quem recorreu foi a defesa, fui eu que recorri, fui ao Tribunal de Justiça com o habeas corpus diante dessa manifesta ilegalidade, e aí o tribunal deu provimento ao habeas corpus nesse sentido. Tudo bem, então, sobre o rol de testemunha. Então nós falamos aí dos requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal, que determina que o promotor deve narrar o fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do autor dos fatos, salvo a impossibilidade de fazê-lo naquele momento, a classificação do crime e, se for o caso, a nomeação das testemunhas para serem ouvidas em juízo. Então, aí ele vai indicar o procedimento que deve ser seguido e, ao final, pedir a condenação nos termos da denúncia. Tá? Pois não, quem faz pergunta? Não tem a quantidade máxima, né? Só que você vai pegar aquilo que tem no processo. O processo nunca tem tantos informantes, então, assim. São pessoas que não recebem o compromisso de dizer a verdade. Então, por exemplo, a irmã do réu, ela não é obrigada a depor. Mas se ela quiser depor, ela vai ser ouvida como informante do juízo. Porque o juiz não vai adverti-la, olha, você tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Ela não sofre esse compromisso na qualidade de informante. Tudo bem? Tá bom. Então, o que mais nós podemos falar? Nós temos também a denúncia, se é possível isso, né? A denúncia alternativa. O que é essa denúncia alternativa? O promotor diz o seguinte: olha, estou descrevendo os fatos aqui e entendo que o crime cometido pelo réu está tipificado no artigo 155, caput do Código Penal, ou seja, o crime de furto, mas caso não seja caracterizado o crime de furto, está caracterizado o crime de receptação, artigo 180. Então, se caso Vossa Excelência entende que não caracteriza o crime de furto, ele deve ser condenado, então, no crime descrito no artigo 180, que é o crime de receptação. Isso é denúncia alternativa. Se não for uma coisa, é outra. Então, nem a doutrina, nem a jurisprudência tem admitido essa denúncia alternativa. Alguns promotores aí, isoladamente, defendem isso, mas não prevalece isso, de forma alguma. Isso dificultaria o exercício da ampla defesa. Por isso não admitiram. Então, mas espera aí, eu vou me defender do quê? Daquele fato lá que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel? Ou eu vou defender daquele fato adquirir ou receber produto e deva saber ser de origem criminosa, que é o crime de receptação do artigo 180 caput. Então a defesa, ficaria aí prejudicada para exercer a garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não se tem admitido essa denúncia alternativa, tá certo? Não se admite denúncia alternativa. A denúncia, como diz, ela tem que ter o pedido, ela tem que ter a causa de pedir, ela deve ser clara, ela deve ser lógica, ela deve ser objetiva, tá? Então, para vocês entenderem, precisa, uma denúncia num crime de furto de um único réu, ela, assim, para ser enorme, desnecessário, 2 páginas. Conforme narrado no inquérito policial, as florestal, fulano de tal, no dia tal, hora tal, local tal, subtraiu-se o seguinte objeto material. Conforme florestal, laudo pericial, auto de apreensão, um veículo da marca tal, 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 tal. Os fatos, qual foi a dinâmica dos fatos? O sujeito adentrou até a casa na rua tal, tal, destruiu a fechadura,
adentrou, o carro estava aberto, a chave no contato, funcionou o veículo e saiu para o destino ignorado. Bom, preso em flagrante delito, o mesmo negou a prática do crime. Certo? Então, ouvido as testemunhas e as filmagens, identificou-se claramente, conforme laudo tal, ser o réu aqui, o autor dos fatos. Esses termos, então, requer que seja recebida a denúncia para que o sujeito, contra fulano de tal, para que ao final seja condenado às penas do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, inciso 4º, aliás, parágrafo 4º, inciso 2 ou 3 do Código Penal, aplicando o procedimento ordinário para a condução do processo. Apresenta-se o seguinte rol de testemunha na forma da lei. Pronto, está a denúncia apresentada. Certo? Então ela deve ser sucinta, clara, objetiva, precisa, lógica, né? Sem necessário de colocar. O promotor não vai colocar jurisprudência, ele não vai colocar doutrina, nada disso ele vai colocar na denúncia. Denúncia ele tem que provar que há indícios de autoria e materialidade, isso já foi obtido lá no inquérito, indícios de autoria e materialidade, o dolo para os que os crimes exigem, a conduta dolosa, a classificação do crime. Só isso que ele precisa fazer, mais nada. Tá? Então, uma denúncia nesse exemplo que eu dei de 5, 6 laudas, isso aí seria um absurdo, né? Absolutamente desnecessário. Né? Eu já tive operações aí do GAECO de falsificação de medicamentos, o sujeito foi preso aí por falsificação de medicamento para câncer. O meu cliente trabalhava numa transportadora tal. Transportadora não, numa, como é que fala? Uma loja de materiais cirúrgicos, medicamentos, essas coisas e tal. Ele foi acusado de ser um receptador e integrar a organização criminosa. Tá? Mas a denúncia tinha mais de 400 páginas. A sentença do juiz teve 392 páginas. Tá? Então é uma denúncia que tinha 15, 16 réus. Mas é uma denúncia assim, extremamente complexa, né? Para você atuar. Em dado momento chega-se a uma confusão realmente do que se fala, né? Subdivide a denúncia de acordo com determinada organização 1, organização 2. Então o Ministério Público nessas operações tem dificultado em grande parte esse exercício da ampla defesa, com essas denúncias de 400 páginas, 500 páginas oferecidas ao Poder Judiciário. Tá? Alguém iria fazer pergunta? Sim. Não, isso ele fez na época legal, no 422 do Código de Processo Penal, é que depois que transita em julgado, o juiz intima-se as partes para manifestar no 422, é o momento que você tem de oferecer testemunhas no prazo de 5 dias. Então você oferece 5 dias as testemunhas que você entende, e as informantes, e os peritos, e as pessoas que não são obrigadas a depor, parentes e tal. E o juiz vai decidir. Aí o juiz fala, ó, indefiro o rol de testemunha apresentado, intime-se a defesa para readequar nos termos do artigo 422, ou seja, 5 testemunhas só. Sim, aí a juíza foi obrigada a acatar
aquelas testemunhas, aquele rol de pessoas que haviam sido arrolados inicialmente no artigo. Não é que ele contava com 5, ele já contava com 31. A juíza que tinha mandado reduzir para 5. Certo? E tudo bem? Então vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu vou falar. Bom, em relação à denúncia por crime societário, isso é importante também. Nesse caso, o STJ ele tem uma interpretação mais alargada, mais liberal sobre isso. Então, o que é um crime societário? Por exemplo, 5 pessoas integram uma sociedade empresarial, ou seja, são 5 sócios. Então, houve um crime ali, um crime contra a ordem tributária, por exemplo. Então, o promotor vai e oferece denúncia contra os 5 sócios. Por quê? O Estatuto Social fala que os 5 sócios são responsáveis, são os donos da empresa. Então, os 5 vão responder por crime contra a ordem tributária. Ponto final. Então, o STJ entende que essa denúncia genérica, ela é legal. Ela deve ser recebida e processada normalmente. Já o STF, ele tem uma posição assim um pouco mais rigorosa. Ele diz o seguinte: olha, se o Ministério Público tem elementos para individualizar esse comportamento em crime societário, ele deverá fazê-lo na denúncia. Então, vamos, espera aí. Esse aqui era um sócio administrador. Esse aqui era um sócio só do departamento comercial. Esse aqui era só do departamento de marketing. Esse aqui era só um sócio investidor que morava nos Estados Unidos. Bom, então esse não pode ser réu. Senão você estaria imputando a ele a responsabilidade objetiva. Não é? Então o Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, nos crimes societários, o STF ele tem uma posição um pouco mais rigorosa. Tá? Mas há casos em que realmente o Ministério Público não consegue apurar realmente, porque todos eles têm poder de administração, por exemplo. Como você sabe, quem cuida aí desta parte de administrativa ou de pagamento de impostos, de guarda de livros fiscais, quem é o sócio? Talvez você vai saber isso somente no decorrer do andamento do processo. Por quê? Porque talvez o relatório fiscal ele não indica também essa, mas deveria indicar, e normalmente indica. Mas se não indicar, o Ministério Público também ficará perdido nesse aspecto. Ele deverá somente tomar conhecimento durante a instrução do processo. Aí ele vai verificar o comportamento de cada um. Eu atuei num caso recentemente, 2 sócios, um cuidava de toda a parte financeira e toda a parte administrativa e o outro cuidava do departamento comercial. Ele era, esse outro sócio, praticamente um vendedor. Ele saía por aí atrás de clientes novos, fazendo negociações, fazendo pedidos. Então ele era praticamente um vendedor. E o promotor ofereceu denúncia contra os 2 por crime de sonegação fiscal. E eu provei na instrução, através de testemunhas, através de clientes, que realmente esse meu cliente ele não tinha poder nenhum, ainda que ele constasse no contrato social como poderes genéricos, como o outro sócio. Quem desempenhava toda esta função, até o contador foi testemunha, era aquele outro sócio, não o meu cliente. E aí o promotor até pediu absolvição e o juiz absolveu, nos termos do nosso pedido também, que era um pedido genérico de absolvição, que era com fundamento no artigo 386, inciso 7º,
quando não há provas suficientes para a condenação. Então, ele foi absolvido. Fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, falamos dos crimes societários. Tudo bem? Bom, então esses são os requisitos, em geral, que a denúncia, tanto a denúncia quanto a queixa, né, devem ser observados. Né? Em relação à queixa, tem alguns detalhes e depois a gente repassa falando um pouquinho sobre a queixa e alguns assuntos diferenciados. Né? Mas para que a denúncia seja recebida, é necessário que ela preencha esses requisitos. Por quê? Se ela não preencher esses requisitos, o juiz vai considerá-la inepta. Então, a inépcia da inicial, por exemplo, o promotor que não narra satisfatoriamente os fatos, que não tem causa de pedido ou causa de pedido. Né? Então, nesse caso, o juiz vai considerá-la inepta e vai rejeitá-la com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Só a título de conhecimento, se vocês verificarem aí no Código de Processo Penal de vocês, no artigo 43, ele está revogado. Por que ele está revogado? Porque essas causas de rejeição que nós estamos falando agora, elas estavam previstas no artigo 43. Então, é lógico que estavam previstas no local absolutamente incorreto. Então, na reforma processual, ela veio para o local correto e é no procedimento, né? Então, acertadamente, o legislador trouxe esses casos de rejeição da denúncia aqui para o artigo 395 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, inciso primeiro, o juiz vai considerar a denúncia inepta. Então, ele rejeita a denúncia. Ele não recebe a denúncia. O promotor pode recorrer? Pode recorrer. Nós vamos dizer quais os recursos que ele pode utilizar. Certo? Então, o juiz rejeitou um promotor que não narra satisfatoriamente os fatos, que não mistura pedido com causa de pedido, não é lógico. Isso leva a considerá-la a inépcia da denúncia. Né? Portanto, o juiz a rejeita com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá bom? Mas como nós já explicamos também na ação penal, deve estar presentes para que o juiz possa receber a denúncia as condições da ação. Né? O interesse de agir, né, que é uma das condições da ação, por exemplo, se o sujeito praticou um homicídio em 1960, o promotor vai oferecer denúncia agora, o juiz deve rejeitá-la. Por quê? Falta ali o interesse de agir, porque esse crime já está prescrito há muitos anos, 20 anos o homicídio, a prescrição, né, do artigo 109, prescreve-se em 20 anos o direito do Estado exercer a jurisdição, a persecução criminal contra alguém. Né? Então, se ele assim o fizer, o juiz deve rejeitar. O fundamento no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? Outro fundamento que também seja... Não, falei de uma condição de ação. Pode ser, por exemplo, o promotor oferece uma queixa-crime na ação penal privada. O juiz vai rejeitar, porque ele não é parte legítima para oferecer ação penal privada. A função do Ministério Público na ação penal privada, ele é o fiscal da lei. Nada mais, velará pelo princípio da indivisibilidade da ação penal. Tá? Então, ele não tem legitimidade. Então, o juiz, nesse caso, rejeitará. Tá? E ele deve ser, então, parte legítima. E ele é o titular para exercer a ação penal pública. Tá? Aí ele tem legitimidade.
E é necessário também que, diferente do processo civil, que no processo civil a possibilidade jurídica deixou de ser uma condição da ação, passou a ser questão de mérito, de condenação do processo, ou extinção, com ou sem julgamento de mérito. No processo penal, nós podemos ainda exemplificar esta condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Por exemplo, o promotor que descreve um dano culposo, né? E o sujeito negligentemente destruiu a motocicleta do outro, né? Foi dar um ré no carro ali, de repente não viu a motocicleta, passou em cima da motocicleta, destruiu a motocicleta. O promotor descreve isso e o juiz recebe. Ora, esse pedido é juridicamente impossível, porque o fato de cometer um dano culposo não é crime. Isso não quer dizer que aquele sujeito que destruiu a moto tenha que pagar no cível, que aí é um ilícito civil, mas não caracteriza o ilícito penal do artigo 63, porque não existe a figura do dano doloso. O dano ele é só culposo. Então, nesse caso, o pedido seria juridicamente impossível. Então, nesse caso, se o promotor assim o fizer, o juiz deverá rejeitar a denúncia também com fundamento no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? E ainda no inciso 2, quando faltar condição exigida para o exercício da ação penal. Então, se é numa ação penal pública condicionada à representação, o que o promotor deve mandar junto com a denúncia? Pessoal, tem alguém com pergunta aí? Tem o microfone aberto aí, por gentileza. Por gentileza, tem o microfone aberto aí. Se não tiver pergunta, vamos fechar. Então, esqueci do que eu estava falando aqui. Condição que a lei exige. Condição especial que a lei exige. Então, nos crimes cuja pena, cuja depender de representação, o promotor, quando oferecer a denúncia, ele deve enviar a representação. Pessoal, por gentileza, com o microfone aberto, aí vocês me desconcentram aqui. Abre se for fazer pergunta, por gentileza, porque senão eu perco o raciocínio aqui e me desconcentro totalmente na aula. Né? Não tem nenhuma anotação, nenhuma regra para seguir aqui. Isso aqui é tudo da minha cabeça. Eu procuro seguir a regra, mas se tiver isso me desconcentra. Tá certo? Então só peço essa gentileza de vocês abrir o microfone só quando for fazer pergunta enquanto eu estiver falando. Tá bom? Muito obrigado. Então, se faltar a representação, o juiz não vai receber a denúncia, porque a lei exige uma condição, que é uma condição de procedibilidade da ação penal. Se faltar, por exemplo, a requisição do ministro da Justiça dos crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, né? O procurador-geral não poderá oferecer a denúncia sem que haja a requisição, porque a requisição é uma condição de procedibilidade da ação penal. Ou também se faltar uma condição objetiva de punibilidade. Por exemplo, como que o Ministério Público vai promover uma denúncia de crime contra a ordem tributária se não foi finalizado o procedimento administrativo fiscal? Não pode. Se o fiscal não terminou ainda o processo administrativo, se a Fazenda não terminou, se a União Fazenda Nacional não terminou o processo administrativo para verificar se houve a sonegação fiscal, omissão de documento, assim por diante, o juiz não pode receber a denúncia. Ele deve rejeitar com fundamento no inciso 2 do artigo 395 do Código de Processo Penal. Tá? Ou ainda, exemplificando, se existir algum pressuposto que impeça o desenvolvimento regular do processo. Por exemplo, esse processo que eu estou respondendo agora já foi julgado em outra vara, com sentença transitada em julgado.
Não, então, tem uma exceção aí, que é a coisa julgada. Então, o juiz não pode receber essa denúncia porque existe a coisa julgada. Esse processo já foi julgado lá na outra vara, a mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedido. Então, o juiz deve rejeitar essa segunda denúncia sobre esse mesmo fato já julgado. Ou a litispendência, há em outra vara um outro processo com a mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir, e em andamento, ainda não transitou em julgado. Então existe a litispendência, que é um pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo, né? Também, ou a incompetência absoluta do juízo, né? Essa incompetência absoluta do juízo também é um pressuposto processual que impede o desenvolvimento regular do processo, ou seja, impede que o juiz receba a denúncia, por entender ser absolutamente incompetente para apreciar aquela questão. Toda vez que existir, então, esses pressupostos processuais que impeçam o desenvolvimento regular do processo, necessariamente o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa com fundamento no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Certo? E por último, um outro fundamento que o juiz poderá rejeitar a denúncia ou a queixa é toda vez que não existir justa causa para o exercício da ação penal. Eu entendo que só esse inciso terceiro já não precisava do inciso primeiro e nem do segundo. Porque uma denúncia inepta não tem justa causa para que ninguém responda por uma denúncia que é inepta. Se não tem condição de ação, não tem justa causa para que ninguém responda uma ação penal se não tem as condições da ação. Mas o legislador colocou esse requisito genérico, né? Toda vez que faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, a doutrina entende que isso indica o quê? Quando faltar um lastro mínimo de provas sobre indícios de autoria e materialidade. Então, não se tem aquele lastro mínimo. Indício, nós sabemos o que é, está definido lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. Então, não se tem esses indícios mínimos que a lei exige para que uma denúncia seja recebida, porque os pressupostos da denúncia são indícios de autoria e materialidade delitiva. Sem indícios de autoria e materialidade delitiva, e o dolo exigível nos crimes que a lei exige o comportamento doloso, a denúncia não pode ser recebida. Mas esse elemento subjetivo o promotor deve descrever, mas não é motivo para o juiz rejeitar. Mas os indícios de autoria e materialidade, esses são considerados pressupostos da denúncia ou da queixa. Na ausência desta demonstração, seja no que se refere à materialidade, seja no que se refere à autoria, o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa com fundamento no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Certo? Então, esses são os casos de rejeição da denúncia ou da queixa. Toda vez que considerar inepta, toda vez que faltar uma das condições exigidas pela lei, ou condições especiais, que é nos casos das condições de procedibilidade, ou condição objetiva de punibilidade, ou na existência de pressupostos que impeçam o desenvolvimento regular do processo, e toda vez que faltar justa causa para o exercício da ação penal. Nesses três casos, com fundamento, respectivamente, no inciso 1, 2 e 3, a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada pelo Poder Judiciário, pela autoridade judiciária competente para aplicar a jurisdição ali naquele caso concreto. Tudo bem? Bom, mas aí vocês vão perguntar, mas e dessa rejeição da denúncia ou queixa?
Cabe recurso? Cabe recurso da rejeição da denúncia ou queixa. O promotor ou o ofendido ou seu representante legal através do advogado na ação penal privada, na queixa-crime, pode propor o recurso em sentido estrito, que é como se fosse um agravo de instrumento no processo civil. Então, ele vai recorrer com fundamento no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, que trata do recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível das decisões que rejeitar a denúncia ou a queixa, certo? E nesse caso é necessário ouvir o pretenso réu, porque não existe réu porque a denúncia ou queixa foi rejeitada. Mas aí nós temos a súmula 707, 709, que diz tudo que acontece aí nessa questão